Dizem que o mundo está cheio de lugares onde a realidade se dobra, onde o véu entre o que conhecemos e o que tememos se torna fino. Nas Filipinas, um arquipélago de mais de 7.000 ilhas, a beleza natural se mistura com lendas ancestrais que habitam cada floresta, cada montanha e, por vezes, cada ponte. Mas nenhuma lenda é tão sussurrada com medo, especialmente em comunidades isoladas, quanto a dos trolls da ponte. Não são os seres risonhos dos contos de fadas, mas sim criaturas sombrias e grotescas, guardiãs de passagens que exigem um preço por cada travessia. E em um canto esquecido da ilha de Luzon, perto da província de Pangasinan, há uma ponte em particular, cujas histórias não são para os fracos de coração. Em 2019, o engenheiro civil Dr. Marco Reis, um homem cético e pragmático, foi designado para um projeto ambicioso. O governo filipino pretendia modernizar a infraestrutura de regiões rurais e a construção de uma nova ponte sobre o rio Agno, substituindo uma estrutura antiga e precária, era prioritária. A ponte ficava em uma área remota, habitada por uma comunidade que ainda vivia sob o jugo de antigas crenças e superstições. Diário de campo, entrada de 12 de março. A população local parece ressabiada com o projeto da ponte. Há muitos boatos sobre a ponte antiga ser um lar de espíritos ou algo parecido. Puro folclore, claro, mas a forma como eles evitam falar sobre o assunto é peculiar. Sinto uma tensão que não tem a ver com os desafios de engenharia. A equipe de Marco era composta por jovens engenheiros e trabalhadores locais que, apesar de sua formação técnica, pareciam absorver a atmosfera de apreensão, especialmente um deles, um jovem capataz chamado Allen, que cresceu na região. Seus olhos demonstravam um medo genuíno sempre que a ponte antiga era mencionada. Doutor, essa ponte velha, ela não é apenas pedra e madeira. Há algo nela. Os antigos dizem que ela foi construída sobre um local sagrado. E os espíritos, eles não gostam de ser incomodados. Allen sussurrava com a voz embargada, os olhos fixos na ponte decrépita que seria substituída. Marco dispensava as histórias como superstição. Engenharia não se baseava em fantasmas. No entanto, ele notou a aversão dos trabalhadores locais em passar pela ponte antiga à noite. Eles preferiam longos desvios a sequer se aproximar dela após o anoitecer. Essa relutância começou a inquietar Marco. Os incidentes começaram sutilmente. Ferramentas desapareciam do canteiro de obras. Materiais eram encontrados fora do lugar. E à noite, sons estranhos emanavam da velha ponte. Grunhidos baixos, passos pesados que faziam a estrutura ranger e, por vezes, um silêncio opressor, mais assustador do que qualquer barulho. Marco atribuía a vandalismo ou a animais selvagens, mas Allen e os outros trabalhadores pareciam saber a verdade em seus rostos pálidos. Uma noite, Marco trabalhava até tarde no escritório improvisado do canteiro. A chuva caía forte, batendo na lona do acampamento. De repente, ele ouviu um som inconfundível de algo pesado arrastando-se pela ponte antiga. Não era o vento, nem animais. Era deliberado. Ele pegou uma lanterna e, impulsionado por uma
escuridão, revelando a madeira velha e as videiras que se agarravam à estrutura. O som do arrastar de correntes estava mais alto agora, acompanhado por uma respiração gutural e úmida. Marco sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ele não estava sozinho. De repente, a luz da lanterna de Marco focalizou algo. No meio da ponte, curvada sobre si mesma, havia uma figura enorme, disforme, com uma pele que parecia casca de árvore e olhos que brilhavam com um fulgor vermelho na escuridão. Era um troll, uma criatura de pesadelos, exatamente como as lendas descreviam. Marco soltou a lanterna, que caiu no chão, projetando sombras dançantes. A criatura levantou a cabeça. Seu rosto era grotesco, com presas afiadas e uma boca que se abria em um sorriso horripilante. O cheiro de terra úmida e podridão era quase insuportável. Uma voz profunda e cavernosa ressoou pela ponte. Você quer construir, engenheiro? Quer roubar meu caminho? Marco tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. A figura começou a andar em sua direção, cada passo fazendo a ponte velha balançar perigosamente. Ele podia sentir o hálito quente e fedorento da criatura. O pânico o paralisou. Marco não se lembrava de como conseguiu escapar. Ele correu, sem olhar para trás, até cair exausto no acampamento. Tremia incontrolavelmente, suado e pálido. Os trabalhadores o encontraram, e ao verem seu estado, Allen apenas balançou a cabeça, com um olhar de "eu avisei". Nos dias que se seguiram, Marco tentou racionalizar o que vira. Cansaço, estresse, alucinação. Mas a imagem do troll estava gravada em sua mente. Ele começou a ter pesadelos vívidos. Sonhava com a criatura rastejando para fora da ponte, com suas presas afiadas, exigindo um pedágio. A construção da nova ponte estava atrasada. Acidentes aconteciam com frequência. Materiais que desabavam sem explicação. Equipamentos que falhavam misteriosamente. Os trabalhadores, aterrorizados, se recusavam a trabalhar à noite. Marco se sentia cada vez mais isolado. Sua sanidade questionada. Ele ouvia a voz do troll em sua mente, em momentos inesperados. Um preço. Você deve pagar um preço. Era um tormento constante. Uma erosão lenta de sua razão. Ele duvidava de si mesmo. Estava enlouquecendo. Uma noite, durante um turno de trabalho noturno, Marco estava supervisionando a instalação de uma viga. O ambiente estava tenso, com um cheiro de suor e medo no ar. De repente, as luzes do canteiro piscaram e se apagaram. A escuridão total. Um grito agudo. Um dos trabalhadores havia caído no rio. No caos, Marco ouviu o riso gutural do troll. E, então, uma voz em sua cabeça, clara como cristal. Um pedágio foi pago, mas não foi o seu. A viga da ponte, solta, balançava perigosamente. O corpo do trabalhador nunca foi encontrado. A equipe de Marco estava desmoralizada e o projeto foi paralisado. Marco, mentalmente exausto e atormentado, retornou a Manila. Ele tentou esquecer, mas a experiência o marcou para sempre. A lenda diz que a ponte dos Trolls ainda está lá, esperando, e que de tempos em tempos um pedágio é cobrado daqueles que tentam atravessá-la ou construir perto dela sem o devido respeito. Dizem que a nova ponte jamais foi concluída e a antiga permanece, um portal entre dois mundos, guardada por uma criatura que exige seu preço em almas.
Deus, você ousaria atravessar uma ponte, mesmo sabendo que um guardião invisível